Fala, minha gente, tudo certo com vocês? Estamos chegando aí com mais um videozinho na LE Esportes, te convidando para que tu te inscreva no canal, ative o sino das notificações, claro, deixa o teu like vai dar aquele up bacana no canal, vai dar aquela valorizada na nossa relação, beleza? Vai divulgar meu trabalho pelo YouTube, com certeza, e não se esquece de compartilhar nosso conteúdo com teus amigos, com a tua família, e claro também, deixa teu comentário aqui embaixo, a tua dica, tua sugestão, tua crítica, beleza? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre um quadro que eu sempre quis ter aqui no canal e eu acho muito bacana também, tem muita gente que curte. O nosso plantão europeu, em que nós vamos falar muito sobre futebol internacional, principalmente futebol europeu, beleza? Eu começo com aquela velha análise, velho resumo dos principais jogos das 5 principais ligas, a liga alemã, a liga espanhola, francesa, a inglesa e também a italiana, certo? Vamos falar aqui de alguns jogos importantes que aconteceram ao longo desse final de semana. Pela Premier League, o Newcastle venceu o Norwich por 3-0, né? A equipe aí que é um novo rico da Inglaterra, não só também da Inglaterra, como também da Europa, conta com brasileiros como Bruno Guimarães, como Joelton. E por falar neles, os 3 gols da equipe do Newcastle nessa vitória maiúscula contra o Norwich foram marcados por eles. 2 gols de Joelton e 1 gol do Bruno Guimarães, uma vitória maiúscula do Newcastle que se recuperou de vez, né, gente? Agora vai buscar outros voos, quem sabe ali uma vaga numa Conference League, numa Europa League, não é nada impossível. O Newcastle aí que, principalmente para as próximas temporadas, se espera muito dessa equipe, certo? No clássico lá de Liverpool, no estádio de Anfield, o Liverpool venceu por 2-0 a equipe do Everton e continua, né, a sua caça ali ao líder Manchester City, certo? O Chelsea venceu por 1-0 a equipe do West Ham e se manteve ainda ali no G4 da competição. O Manchester City, com uma vitória de goleada por 5-1 contra a equipe do Watford, se manteve na liderança. E nesse jogo eu gostaria de destacar a grande atuação do brasileiro Gabriel Jesus, com 4 dos 5 gols marcados por ele. Com esse feito, ele se tornou o primeiro brasileiro na história da Premier League a fazer 4 gols em uma única partida. E claro, toda essa atuação do Gabriel Jesus entrou em análise também o possível interesse do Arsenal. De acordo com o portal The Athletic, o Arsenal, com representatividade, né, no caso do seu diretor técnico Edu Gaspar, brasileiro, que já trabalhou na seleção brasileira, ele está em contato com a agência do Gabriel Jesus, porque o Gabriel Jesus pode estar de saída do Manchester City, e aí o Arsenal surge como um possível clube interessado, e o Gabriel Jesus aí com uma bela atuação diante da equipe do Watford nessa goleada por 5-1 da equipe do técnico Pep Guardiola. No clássico Arsenal e Manchester United, deu Arsenal por 3-1. Esse jogo ficou marcado, no caso, por mais homenagens, né, ao Cristiano Ronaldo ali no minuto 7, muitas homenagens bonitas, como foi também no clássico Manchester United e Liverpool, no minuto 7, aplausos ali em homenagem ao CR7, que ele marcou, né, claro, mais essa partida, e marcou. Ao marcar um gol, ele chegou à marca de 100 na história da Premier League, se tornando o primeiro jogador na história a alcançar tal marca centenária, tanto na Inglaterra, quando ele jogou no Real Madrid, como também na Inglaterra, onde ele joga atualmente no Manchester United, como também na Espanha, lá onde ele jogou no Real Madrid, e aí nos 2 lugares com certeza, certo? Por falar em Manchester United, a gente tem algumas informações importantes. O novo técnico Erik ten Hag, ex-Ajax, e essa chegada do Erik ten Hag pode também abrir portas para a vinda de um velho sonho do Manchester United, que é justamente o brasileiro Antony. Isso pode render bons frutos para o São Paulo. A gente vai comentando aí de acordo com o andar, né, dessa situação, claro. A chegada do ten Hag, que é um técnico emergente, fez ali uma grande campanha em temporadas passadas com o Ajax na Liga dos Campeões, e claro, é um técnico que chega justamente para mudar o patamar do Manchester United, porque com certeza nas últimas temporadas o United tem ficado para trás, principalmente para o seu rival local City, para o seu rival histórico Liverpool. Então o United tenta voltar aí aos velhos tempos. Por falar em United, nós também falaremos sobre Pogba, ele mesmo. Pogba deixou o grupo de WhatsApp dos jogadores do Manchester United, essa informação do jornal The Mirror. A gente lembra que o Real Madrid e o Paris Saint-Germain surgem como possíveis clubes interessados no futebol do jogador francês. Ele, que no Manchester United conquistou Liga Europa e Taça da Liga Inglesa, marcou um total de 39 gols em 234 jogos. Um custo total ali para os cofres da equipe inglesa de 105 milhões de euros. Um investimento que, na minha visão,
não teve ali o retorno esperado. O Pogba se esperava mais dele, ele teve ali certos períodos, certos lampejos, né? É um jogador qualificado, sim, jogador de seleção francesa, campeão do mundo, mas ele ficou muito aquém do que das expectativas criadas por ele, pelo Manchester United, quando ele veio junto à Juventus, certo? Prosseguindo aqui no nosso giro pelo futebol internacional, o Brentford empatou em 0-0 contra a equipe do Tottenham. Agora nós passaremos para a La Liga. No único jogo ali da rodada, que estava atrasado, na verdade, a equipe do Rayo Vallecano venceu o Barcelona por 1-0 dentro do Camp Nou, a terceira derrota seguida do Barça no seu próprio estádio. E aí foi a primeira vez na história que isso aconteceu. O Barça nunca tinha perdido 3 jogos seguidos em casa. As 3 derrotas eu lembro para vocês: contra o Eintracht Frankfurt pela Liga Europa, a derrota para o Cádiz por 1-0 e agora a derrota para o Rayo Vallecano também pelo mesmo placar de 1-0. Por falar lá na Espanha, nós chegamos à final da Copa do Rei entre o Real Betis e a equipe do Valência. Jogo esse que terminou empatado por 1-1 e na disputa de pênaltis a equipe da cidade de Sevilha levou a melhor, vencendo nos pênaltis por 5-4. Eu lembro para vocês que o Real Betis volta a conquistar a Copa do Rei depois de 17 anos. Essa equipe que conquista pela terceira vez na história a Copa do Rei, certo? E a última conquista aconteceu na temporada 2004-2005, então há muito tempo o Real Betis não sabia o que era levantar esse título da Copa do Rei. Beleza? Agora passando para a Série A, lá do campeonato italiano, nós tivemos a Empoli ganhando de virada na Napoli, né? O Napoli realmente surpreendendo negativamente nessa rodada. E praticamente dá adeus ao título. O título nessa temporada muito provavelmente vai ficar ali na disputa entre as duas maiores equipes de Milão, Inter de Milão e Milan. Sim, o Napoli estava ali na disputa, mas com essa derrota praticamente dá adeus ao título, essa derrota de virada surpreendente a atuação da equipe da Empoli. A Atalanta venceu por 3-1 a equipe do Venezia e continua ali na briga. A Inter de Milão venceu o clássico com a Roma por 3-1. E eu lembro para vocês que a Inter é a atual vice-líder da competição, tem um jogo a menos que o atual líder Milan, que venceu a equipe da Lazio pelo placar de 2-1. Né? Venceu de virada ali com um gol do Giroud e nos acréscimos do segundo tempo um gol chorado do Tonali com assistência do Ibra. E a Inter de Milão está a 2 pontos atrás do atual líder, que é o Milan. Mas eu lembro para vocês que a Inter de Milão tem um jogo a menos. E caso vença esse jogo atrasado aí do campeonato italiano, ela vai ser a nova líder do campeonato italiano. Então o campeonato italiano promete demais nessas últimas rodadas, disputando ponto a ponto os rivais aí, Inter de Milão e Milan. A Juventus enfrentou a equipe da Sassuolo, venceu pelo placar de 2-1, uma vitória de virada, e a Juventus está ali na 4ª colocação, certo? Passando agora para a Bundesliga, o campeonato alemão. O Bayern de Munique se sagrou mais uma vez campeão. Que hegemonia do Bayern, né? Venceu pelo placar de 3-1 a equipe do Borussia Dortmund, se sagrou campeão pela 10ª vez seguida. E um dado importante: o único time das 5 grandes ligas a vencer 10 vezes seguidas a Liga Nacional, o Campeonato Nacional, é o Bayern de Munique. Uma curiosidade é que dos jogadores que compõem o elenco do Bayern de Munique, somente o Neuer e o Müller, 2 ídolos, né? não só do Bayern de Munique, mas da seleção alemã, campeões do mundo, campeões de Champions League, campeões mundiais, né? Eles são os únicos jogadores do atual elenco presentes nos 10 títulos aí, do Bayern de Munique, certo? Um outro jogo da rodada que eu destaquei aqui foi a derrota do Leipzig para o Union Berlin. Lembro para vocês que o Leipzig, o antigo clube do atual técnico do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann, ele que conquistou o seu 2º título aí no comando da equipe do Bayern de Munique. Ele, além de ter vencido agora o campeonato alemão, também já venceu a Supercopa Alemã. Julian Nagelsmann, que é um técnico muito novo, somente 34 anos, poderia até estar jogando aí pelo Bayern de Munique, né? Tem idade aí de jogador. No caso, Julian Nagelsmann, que fez excelentes campanhas aí com o Leipzig, classificando a equipe para a Liga dos Campeões, fazendo boas campanhas na Champions. Claro, é um técnico emergente que aí conquista o seu primeiro título assim mais relevante com a equipe do Bayern, depois de ser eliminada recentemente aí pelo Villarreal na Liga dos Campeões, certo? Passando agora para a Ligue 1, o campeonato francês. O Paris Saint-Germain empatou, na verdade, com a equipe do Lens pelo placar de 1-1 e sagrou campeão francês com 5 rodadas de antecedência. Mais do que esperado, né, gente? Um elenco recheado, qualificado, com alto poder de investimentos, contando com craques como Neymar, Mbappé, Messi, Di Maria, né? Muita estrela nesse time. E aí, o PSG, com esse título, ele empata com o Saint-Étienne como os 2 maiores campeões franceses. O Paris Saint-Germain ultrapassa o seu rival Olympique de Marseille e fica ali empatado
com o Saint-Étienne nessa lista dos maiores vencedores do campeonato francês. O PSG que chega ao seu 10º título na competição, certo? E claro, a maior ambição do PSG nessa temporada não era o campeonato francês. O campeonato francês era algo que já se espera, né? Os títulos ali caseiros, digamos assim. O PSG tem mais que a obrigação de vencer, não só pelo poder de investimento muito maior do que os outros clubes, mas também por todo o que envolve, né, a temporada do Paris Saint-Germain. Mais uma vez frustrante, porque foi eliminado pelo Real Madrid na Liga dos Campeões, e aí para as próximas temporadas fica aquela questão. O Paris Saint-Germain precisa de um título continental para justamente se fincar ali como um clube gigante no cenário do velho continente, beleza? Eu lembro ainda para vocês que nós iremos cobrir jogos da Liga dos Campeões, claro, hoje, por exemplo, tem Manchester City e Real Madrid, e a gente vai analisar esse jogo, com certeza, vai ter análise pós-jogo aqui para vocês, tudo da mais completa análise do futebol internacional, esse resumão das rodadas dos principais campeonatos europeus você encontra aqui também na LA Sports, beleza? Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixa o teu like é muito importante para jogar o canal lá para cima, dar aquele up bacana, compartilha esse conteúdo com teus amigos, com a tua família, e claro, não esquece de deixar aqui embaixo teu comentário, tua dica, tua crítica, tua sugestão, é sempre muito importante a participação de todos aqui, viu? Beleza? Grande abraço, galera, fica aquele abraço no meu nome, da LA Esportes, para todos os fãs de esporte. Tamo junto, galera, valeu!